Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz ao povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, mas outro acha que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, se nós formos percebermos, ontem Herodes queria saber quem era Jesus, quem era aquele homem que fazia tantos milagres, tantas curas, tantos exorcismos, desse homem que anunciava a beleza e a graça do reino de Deus. Ele ficou curioso. Hoje nós vemos que Jesus está com os discípulos e, para recordarmos, Herodes perguntou ao povo quem era aquele homem. Uns disseram que era João Batista, que tinha ressuscitado, outro que era Elias e outro que era algum dos profetas antigos. Hoje Jesus vai fazer essa mesma pergunta para saber dos discípulos quem é que o povo diz que Jesus é. Jesus aqui não está fazendo uma pesquisa de popularidade, mas ele quer saber o que é que as pessoas dizem quem ele é. E assim vão dizer. Diz que uns que é João Batista, outros que é Elias, ou que alguns dos antigos. E Jesus vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vai dizer que é o Cristo de Deus. Jesus primeiro pergunta àquelas pessoas que estão distante dele, que é quem dizem que ele é. E depois vão perguntar para aquelas pessoas que estão próximas, que são seus discípulos, que partilham do dia a dia, que comungam daquilo que o Cristo vem trazer. E saber dessa intimidade, se eles verdadeiramente sabem quem é aqueles que o seguem. E assim que eles seguem. E assim Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Verdadeiramente, ali estava desenhada a identidade de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer que não proibiu severamente que contasse isso a alguém. Mas se nós observarmos quantas vezes quando Jesus fazia os exorcismos, os demônios revelavam quem era Jesus. Para nós sabermos quem é Jesus, nós precisamos verdadeiramente ter essa intimidade com Cristo. Estar perto, estar do lado, estar vivendo com o Cristo, para nós sabermos verdadeiramente quem é Jesus. Jesus é aquele, o Filho de Deus, o Messias, como o profeta Isaías dizia, o servo sofredor. Jesus é aquele que vai anunciar aos seus discípulos que esse Cristo é o Cristo que veio nos resgatar, pagar o preço do nosso pecado, aquele que veio vencer a morte, como Jesus vai dizer, sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
Jesus foi rejeitado por aquelas pessoas que, com um coração duro, não reconheceram a graça do tempo que viveram. Eles falavam tanto de Deus, viviam tanto as coisas, diziam que viviam tantas coisas de Deus, mas não reconheceram o Cristo Jesus. Como Jesus disse, esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vós sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E o coração duro, fechado no orgulho, na vaidade, no pecado, verdadeiramente não conseguimos descrever quem é Jesus. Mas quando vivemos essa intimidade com Cristo, nós reconhecemos a graça que o Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos, cada dia da nossa vida, viver essa intimidade, a graça de partilharmos dessa intimidade com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.